A minha infância foi entre os anos 80 e 90 e o modo como os pais cuidavam e educavam os filhos era bem diferente de hoje em dia. Filho desobedecia o pai, bastava mostrar o cinto e fazer aquele barulhinho, acabou, era o suficiente para o filho obedecer. E ai dele se não obedecesse, fora a chinelada que corria solta o tempo todo. Mas os tempos mudaram. Surgiu em 2014 a famosa Lei da Palmada e não se tem hoje o mesmo tratamento da lei em relação a esse tipo de atitude. E aí surge aquele grande dilema entre os pais. Posso ou não dar uma chinelada para educar o meu filho? Inclusive hoje tem muito pai que me procura dizendo o seguinte: Doutor André, acredita que o meu filho de 5 anos de idade diz que se eu encostar o dedo nele, ele vai procurar a justiça e eu vou ser preso? Isso é um absurdo, e aí fica aquele dilema. Há os defensores de que se pode dar chinelada, há quem diga que em hipótese alguma se pode tocar na criança ou agredi-la, e o que eu venho aqui trazer a vocês é o que a lei vem dizer a respeito e o que os tribunais vêm dizendo desde a implantação da Lei da Palmada. O que na prática acontece com aquele pai que dá a chinelada no filho? Será que ele vai preso? Será que é crime? O que pode acontecer na prática? Então, antes dessa lei, por exemplo, veja essa notícia do que ocorreu em Maceió. Pai é preso por dar chinelada na filha de 10 anos em Maceió. Isso saiu na mídia, foi muito difundido e gerou aquela polêmica. Nossa, o pai foi preso. Isso foi até mesmo antes da lei. A Lei da Palmada é de 2014. Ele foi preso em 2011. Só que aqui é interessante o seguinte, não foi uma prisão simplesmente por uma chinelada. Se aprofundar no caso, desde 2011, ali a situação foi um pouco mais grave que isso. Não foi só aquela chineladinha. Então, o importante para a gente hoje é ver o que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz a respeito das palmadas. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar da criança e do adolescente, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso: encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado ou advertência. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar sem prejuízo de outras providências legais. Então, a base de tudo é essa previsão da Lei da Palmada. A partir de então, fica proibida a agressão física das crianças. Mas vamos pensar no pai que deu aquela leve palmada numa criança nova, sem maiores consequências físicas, apenas ali como forma de correção. Qual é a consequência disso? Em primeiro lugar, a gente pode observar aqui uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de 2020, que fala que existe, diante dessa situação, a necessidade de ajuda do Estado. Se o Estado está proibindo a agressão, ele tem que disponibilizar meios para auxiliar os pais na educação. Veja a decisão. Como é proibido castigar os filhos, pelo advento da chamada Lei da Palmada, torna-se difícil aos pais cumprirem tal obrigação. Assim, em vez de punir o genitor, é dever do Estado intervir de forma mais efetiva, disponibilizando acompanhamento psicológico a quem se nega a estudar. Os tribunais também vêm entendendo que nas medidas aplicadas às crianças ou aos filhos não se pode ter abuso. Ou seja, uma coisa é uma chinelada leve, com o mero intuito de aplicar ali uma correção. Outra coisa é espancar a criança. Outra coisa é deixar ela com hematomas, com marcas. Lembra antigamente que falava assim: ah, meu filho, se você fizer isso aí, eu vou quebrar a vassoura na sua cabeça.
isso em hipótese alguma tem sido aceito. Já não era aquela época, mesmo após a lei da palmada, aí sim ficou totalmente proibido. Veja o que decidiu o Tribunal de Justiça do Mato Grosso em uma decisão de janeiro de 2017. O abuso do poder de disciplina e de correção da criança e do adolescente por pais ou outros responsáveis jurídicos de fato legitima a condenação por maus tratos a teor do que preleciona o artigo 136 do Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, o pai pode ser condenado criminalmente por maus tratos? Pode, se ele abusar do seu poder paterno, se ele aplicar uma correção de forma desproporcional e fora da razoabilidade, aí sim. Mas voltando, a gente está tratando aqui daquela chinelada de leve, aquela medida que sequer machuca a criança, aquela imposição de educação, de correção. Tem também uma decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba, de maio de 2018, que fala que se não tem abuso, não vai configurar maus tratos. Veja o que ela diz. Não se olvida que os genitores têm o direito de educar os filhos, todavia, devem proceder observando parâmetros de razoabilidade e respeitando a integridade física e psíquica dos menores. Não havendo elementos de convicção de que o apelante teria agido com o dolo de submeter a vítima a intenso sofrimento físico como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, é de rigor que se desclassifique os fatos descritos na denúncia para o crime de maus tratos. Em dezembro de 2019, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul também entendeu que se não houver abuso, não vai ser o caso de perda de guarda. Veja a decisão. No caso, muito embora tenha se apurado que a avó paterna dedica-se ao atendimento dos interesses do menor, que é portador de necessidades especiais, e que realmente tenha havido o episódio de uma chinelada que a genitora deu para a correção do menor, não foram observadas circunstâncias capazes de impedir que os pais continuem no exercício da guarda do filho. E a questão, vou ser preso se der uma chinelada no meu filho? Sim, se essa chinelada fugir à razoabilidade e fizer com que ele tenha hematomas, que tenha realmente uma agressão física concreta e não ali uma mera advertência. Veja o que decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais em maio de 2019. Descabe a condenação pelo crime do artigo 129 do Código Penal em decorrência de uma única agressão, chinelada, da mãe contra o filho com o intuito de corrigi-lo de forma absolutamente moderada e ausente qualquer abuso ou repercussão penalmente relevante da conduta, não havendo prova de esta ter gerado efetivamente lesões corporais.